Pessoal, boa noite lá. Começando a primeira reunião do programa de 2025. Pessoal, então o primeiro item da pauta é a aprovação da ata da última reunião ordinária de dezembro, tá? A gente não teve nenhum e-mail, nenhum tipo de correção, tá? Como de prática, pedir para dispensar a leitura, tá? E abrir a aprovação. Podemos aprovar a ata da última reunião? Sim. Então, agora o segundo item da reunião é a apresentação pelo pessoal da CPFL, a Marcelo, Marco Antônio Walson, do projeto Organização Mais Segura da CPFL. Então, eles vieram fazer essa apresentação pessoal da Secretaria de dezembro, né? E agora a gente está trazendo no conselho essa apresentação para vocês terem ciência. A Prefeitura tem interesse nesse projeto. A arborização urbana e energia é um item bem delicado. E sabendo agora que teve caso de problema lá no distrito, né? Está tendo, né? Está pegando fogo lá nos rios, teve por causa de árvores, não sei se é autobus, são coisas que não é para estar ali. Temos problemas crônicos em algumas áreas da cidade, com arborizações mais antigas, daqui de 70, 80, que hoje é um problema, e esse projeto ele vem para conciliar uma arborização mais adequada com a garantia do fornecimento de energia para a população. São dois interesses que precisam caminhar junto, e a gente está ingressando nesse projeto com eles, tá? Eu vou ler a palavra do pessoal da Secretaria, obrigado pela presença, tá? Com a vontade, a apresentação, não sei qual de vocês, mas vai iniciar, tá? Eu vou pedir, pessoal, o Marcos, você prefere caso uma grande apresentação, você quer deixar no final? O que você prefere? Se pudesse no final, acho que é melhor. Vai assim. Então, quem tiver alguma dúvida, anota aí, no final a gente abre a palavra para os conselheiros, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, boa noite para todos. Prazer estar aqui, né? Agradecer pela quantidade da secretaria aqui, né? Do nosso projeto de organização mais segura, né? Para me apresentar para vocês, eu sou o Marco Antônio, eu sou coordenador de ambiente lá da CPFL Energia, né? Trabalho no grupo há aproximadamente 16 anos, sempre lá dentro da área de meio ambiente, né? Marcela, que é da equipe lá, que depois vou passar a palavra para ela, que ela é quem toca praticamente esse projeto lá na parte técnica, na nossa área e tudo mais. Então, agradecer para vocês e para poder estar aqui falando um pouco da Organização Mais Segura. A Organização Mais Segura é uma iniciativa que a gente teve há anos atrás, aqui praticamente tem 10 anos que a CPFL tem esse projeto em todas as distribuidoras. Nós começamos na CPFL Paulista, a primeira cidade nossa foi a cidade de Itatinga, foi a pioneira nessa questão. E por que nós, vamos dizer assim, pensamos nesse projeto, na maneira de como associá-lo com a prefeitura para ver o que nós podemos fazer? Porque, como até o secretário colocou no começo ali, a gente tem árvore, né? Tudo quanto é canto da cidade, no sistema viário, tem árvore que está debaixo da rede, tem árvore que está fora da rede, né? E essas árvores, o que acontece? Tem árvores que a gente sabe que são adequadas, que têm um porte bacana, e tem árvores que não são adequadas para aquele convívio com a rede. Quando a gente fala da árvore não ser adequada, mas ela tem um porte muito grande, né? Um porte grande dela, na hora que ela cresce, ela vai levando o fio, vai levando tudo ali, né? Que está ali naquele entorno. E aí que tem o grande drama, né? Que aí passa pelos processos, não vai ser objeto nosso aqui, né? Que passa pelos processos de porte, que a prefeitura precisa fazer, que a CPFL precisa fazer, né? Tanto um quanto o outro fazendo, é sempre visando a questão da segurança das pessoas, né? Que acho que esse é o objetivo número 1, né? Que é o valor da CPFL continuar, mas depois a questão da qualidade do fornecimento, né? E a qualidade do fornecimento é garantir que vocês tenham energia o tempo todo, né? Com qualidade e disponibilidade. A gente está aqui fazendo isso aqui, não está certinho, porque está funcionando ainda, né? Então, esse acho que é o grande objetivo nosso, né? Ter essa questão da qualidade do fornecimento.
Quando a gente fala da questão da arborização, né, em alguns municípios, a arborização tem essa nuance, né, da gente procurar fazer essa convivência mais harmoniosa, né? E aí, quando nós pensamos no projeto na arborização mais segura, ele é um projeto que a gente leva para as prefeituras, ele é uma adesão voluntária, né? A CPFL apresenta, fala quais são os quesitos do projeto, né? Quais são as responsabilidades para cada parte ali. Hoje esse nosso projeto ele é diferente do que a gente começou lá atrás, que a CPFL praticamente faz 99% do projeto como um todo, né? Desde a parte de identificação, fazer laudos, né? Trazer as empresas que vão fazer a questão da substituição das árvores, posteriormente fazer a questão de rebaixar os tocos, fazer o conserto da calçada, né? A parte da destinação, o local que a prefeitura indica, e com a prefeitura fica a questão da reposição das árvores, que nós fazemos também conforme a legislação local, né? Aquilo que a legislação local determinar deve ser a compensação, e é o que será feito caso o termo seja, né, anuído, né, pela prefeitura. É sempre esse quesito que a gente traz. Então a gente está muito satisfeito com esse projeto que a gente faz, porque a gente já concedeu ele lá atrás, né? Em 2018 ele recebeu um reconhecimento da ONU, nosso diretor lá, que trabalha conosco lá, o Rodolfo, foi lá em Nova York receber essa menção honrosa, né? Recentemente a gente fez uma matéria, né, para quem assistiu, a Marcela, que apareceu ali falando terra da gente, né? Apareceu uma reportagem nossa lá sobre isso, né? E também agora recente tem uma reportagem da ISAM, né, falando do que é esse conjunto desse projeto e qual é o vulto, né, de investimento que a gente vai fazer em cima disso. Nós já empenhamos ali esse projeto ao longo dos anos aí, praticamente mais de 10 milhões de reais, e tem uma previsão até 2030 para a gente colocar ainda um recurso em cima disso, né? Mas o mais importante disso tudo, né, quando a gente fala disso, como eu coloquei lá atrás, é para a gente conseguir, né, continuando nessa questão de se tratar da arborização, né, tratar sempre a árvore. A gente sabe que é um ser vivo, né? E aí como que a gente faz esse manuseio no dia a dia, como a gente garante a qualidade do fornecimento, né, tendo essa questão harmoniosa, né, colaborando com o município, né, a gente colaborando com as nossas operações e fazendo o manejo que precisar fazer, né, aquilo que for necessário fazer. A substituição, como eu falei para vocês, né, pensando sempre na questão depois lá na frente da compensação da necessidade. Tem a apresentação aqui, né, que tem várias coisas para se falar, mas eu vou deixar com a Marcela para falar aqui, porque acho que ela fala com bastante propriedade também da parte técnica, toda essa questão que acontece, né? A gente trouxe algumas coisas ali que é falando de mudança climática, né, que quando se pensou a arborização lá atrás, há 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, era uma condição que tinha no mundo, tinha no clima, que tinha na região como um todo e pelas necessidades que se faziam necessárias, né? A arborização hoje em dia, considerando todos os fatores que a gente tem, mudança climática e tudo mais, pressão da sociedade, né, como eu falei para vocês, qualidade de fornecimento, né, demanda de energia, né, a questão da mudança climática. Como que a gente deve conviver com essas coisas? Quais são as proposições que tem para isso, né? Isso que a gente acha que o nosso projeto aqui, o Programa de Arborização Mais Segura, pode contribuir. Vou deixar a palavra para a Marcela, ela continua esse processo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcela. O Marco já falou bastante, tá? Sintetizou bem o que vai estar aqui na PPT, que é uma introdução que levou a CPFL, quanto concessionária de energia, a ter um projeto de arborização, mesmo sendo uma responsabilidade da gestão pública, como o projeto funciona e o que a gente espera, os objetivos que a gente busca com essas parcerias dentro do nosso programa. Então, aqui bem rapidamente, aqui eu acho que é uma situação que está sendo cada vez mais comum, aquilo que o Marco comentou de mudanças climáticas, que são os grandes temporais que levam ali muitas vezes a queda de galho, de árvores, e que além de causar o risco dos acidentes, danos a patrimônio público e privado, também fazem redução no fornecimento de energia. E aí são aquelas situações que demoram muito tempo para voltar, porque são muito complexas. Até o caso do Marco,
vai ver que a gente consegue também atuar dentro do projeto. A questão da acessibilidade, não conheço muito a cidade de vocês, mas é muito comum a gente ter árvores muito grandes, que às vezes atrapalham os pedestres andarem na calçada, ou uma pessoa que tem alguma deficiência também, e a gente consegue atuar sobre esses problemas, ou árvores que estão danificando calçadas, infraestruturas subterrâneas. Isso tudo a gente trabalha, além dessas que caem também em período de chuva, a gente busca atuar para minimizar e quando chegar nesses períodos a gente não ter tantas ocorrências. Aqui, diferente, vocês também têm algumas situações que eu achei na internet de notícias de queda de água e sempre nesse período, final de ano, começo, que é o nosso verão no Sudeste, né? É um verão chuvoso, com grandes temporais. Então, não é uma situação só de vocês, é bem comum. E a ideia é que a gente consiga, dentro dos municípios parceiros, minimizar esse risco. Outro assunto que a gente traz é meio que a introdução, né? Por que a gente entrou nesse assunto? Então, a gente sabe que é uma dificuldade, na maioria dos municípios, gerir a arborização urbana. Muitas vezes não tem um recurso dedicado. E aí, o trabalho do Marcelo Leão, que é de 18, que é uma referência no assunto, ele realmente traz à luz que isso não é só uma sensação que a gente tem. Os municípios realmente têm dificuldades. Apesar de entender a responsabilidade, terem leis de manejo, eles não conseguem muitas vezes ter equipe e ter uma forma de atender essa demanda. E é uma situação que a gente também acaba no dia a dia encontrando e percebendo. E como o Marco falou, muitas vezes o problema da arborização ele vem da falta de planejamento lá atrás, quando elas foram implantadas. Mas mesmo em cidades que planejaram, como é o caso de Maringá, elas precisam também trabalhar no manejo, fazer a revitalização, substituir a árvore doente, porque a árvore, como o Marco comentou, serviu. Então, ela ali no meio urbano, se a gente deixar ela cumprir o ciclo de vida e morrer, ela pode causar impactos que talvez no ambiente comum dela da floresta não teriam. Então, eles têm aí um recurso grande que eles vão ter que gastar para fazer a indenização por queda de árvores. E aí, por isso que a gente entendeu que algumas situações só a poda não vai ser suficiente. Se a árvore estiver inadequada, sob a rede, ou numa calçada estreita, ou a ficus, que tem muito da cidade, né? Danificando as calçadas, as tubulações, você nunca vai conseguir resolver aquele problema, a não ser que você substitua aquela árvore, para ficar para sempre só remediando uma situação. E a gente entendeu que, nesse caso, a melhor situação seria pensar na revitalização, que aí é um projeto a longo prazo. Eu vou escolher a espécie certa, vou plantar no local adequado, e depois eu vou manejar essa árvore também adequadamente. E aí surgiu lá no nossa área de meio ambiente, em 2015, a arborização mais segura, que é um programa da CPFL que ele busca fazer essa revitalização, só que em parceria com a prefeitura. Porque são gestores da arborização, sem vocês não tem como fazer, né? A gente é só serviço público, tem que ter autorização, tem que ter a vontade, é um programa grande. E aí ele busca alguns benefícios, urbanismo, acessibilidade, educação ambiental, segurança, que está no nome dele, né? Então não só parede, mas queda de árvore, iluminação pública, de trânsito e infraestrutura e energia. Aí o prêmio, o projeto ganhou em 2015. Como é que isso se dá? São 4 etapas grandes, né? A primeira interna da CPFL, são estudos, avaliações. A segunda é o momento que a gente já foi até a prefeitura, apresenta o projeto, a prefeitura tem interesse, a gente vai seguir. Não tem, vai embora e vai para outro município, tudo bem. Aí, nesse momento, a prefeitura falou: estou passando com o tema, porque o tema é consultivo deliberativo. A gente vai, apresenta, e aí todo mundo está de acordo, vamos fazer. Então, como é que se formaliza? A assinatura de um termo, que é um objeto, né, um instrumento que formaliza isso. Não tem repasse de verba, você prefere não dar dinheiro para o município, também não recebe. Vai ter atividades que cada um vai ter sua responsabilidade para substituir essa árvore. Desde mapear a árvore elegível até plantar muda compensatória. Que aí você vai estar nesse documento. Ele tem um prazo de vigência, mas ele pode ser editado ou descartado a qualquer momento. Ah, não quero mais, não faz sentido, vai ter que cumprir uma cláusula simples, mas pode ser destratado. Ah, é interessante, a gente quer editar. Tem municípios que são parceiros desde 15, seguem editando, isso também é possível. E por fim, a comunicação e execução. É outro assunto que a gente vai customizando. Ah, eu quero comunicar mais. O município tem interesse, a gente comunica mais. Ah, eu quero menos porque para mim funciona. Como é parceria, a gente vai se ajustando. E
E a execução da supressão das árvores devidamente autorizadas, claro, né? Tem que estar autorizadas, então não pode. E o plantio das árvores compensatórias. Então, tudo isso feito a partir do momento que está assinado, CPFL mapeia, a prefeitura também traz demandas que já existem, está devidamente autorizado, vai ser substituído. Essas árvores todas devidamente autorizadas e plantadas nas compensatórias. E aqui alguns exemplos de ações que a gente já fez com nossos fornecedores. Então, é no corte, né, das duas primeiras, a abertura, e aqui a terceira foto, a gente mostrando o rebaixamento do topo. Porque quando a gente cortava, você tira o tronco, fica uma parte ali acima do nível da calçada, mas o sistema reticular. A gente não tira toda a raiz, porque dependendo da espécie vai fazer um impacto danado, porque a gente nem sabe que vai estar ali, né, embaixo do solo. Mas a gente vai tipo escarificando o que ficou com aquele equipamento até 3 centímetros abaixo do nível do solo. E ali você fecha o local, nivela, tira o risco de acidente, enquanto uma muda do lado, ou de frente, ou no mesmo lugar, se essa que a prefeitura decidir, esse local de plantio vai ficar a cargo do município. Porque aí vocês conhecem, né, onde tem déficit de arborização, onde precisa mesmo plantar mais árvores. O ponto é a partir daqui para frente, tudo que for feito, que seja feito planejadamente. A gente então vai escolher a espécie adequada, vai plantar um local adequado, não vai colocar concreto em volta da árvore, vai deixar o espaço livre ali, vai escolher a espécie adequada para eu não tirar o problema hoje e perder o futuro. Então não faz sentido ter um projeto desse. De resto, a CPFL só mesmo deixa a prefeitura definir onde é melhor implantar essas lutas. Mais alguns exemplos de como ficou antes e depois. Tá um para vocês verem, já porque está claro, mas ali na primeira é uma calçada verde, que é o melhor tipo de calçada para você plantar. Então ali não precisou nivelar a calçada, só deixou ali a terra, mas ali embaixo é uma calçada. Então naquele local a prefeitura pediu para deixar aberto. Mas ela decidiu por fechar. Aí é um conceito simples, você também faz. E aí você nivela a calçada ali e evita risco de acidente. Tudo isso feito por fornecedores contratados. Outro viés que a gente gosta de dar para o projeto é essa questão de biodiversidade. Então, não conheço muito medo, mas muitas cidades têm problema com espécies exóticas invasoras. E aí, Sorocaba é uma delas, eles têm uma lei de erradicação. Mas é difícil, né? Você conseguir erradicar todas as diocenas, tem muito, ela é difícil terminar, é uma praga mesmo. E lá tinha um alimentador que estava cheio de diocena dentro de um parque municipal, que é um parque que tem relevância ambiental, mas já tinha perdido, né? De tanta diocena que tem. Então a gente cortou as diocenas, plantamos nativas com frutíferas, e eu tive lá Vicente e não todo mundo de volta ao lugar, as nativas ainda estão lá. Então a possibilidade de a gente também trazer esse outro viés, né, da biodiversidade para dentro do projeto. Valinhos tem uma lista maior de exóticas invasoras, que também foi o foco, então a gente consegue registrar para cada município. Oi? Acho que não vai dar tudo isso, vai ter som, mas eu posso compartilhar depois, porque é o nosso vídeo institucional, vai falar tudo que eu estou falando, mas muito mais bonitinho, com um bloco de imagens, né? Ele é no YouTube, então quem não consegue acessar, é só passar o link para vocês. Vocês conseguem olhar, está no nosso site também. E aqui está um exemplo de atividade de educação ambiental, de plantio, para fazer divulgação e também para trazer esse assunto mais próximo da sociedade. Piracicaba, no momento da assinatura, foi feita uma ação de educação ambiental em colégios, Campinas também. Em Macatuba teve um incêndio recente, eles pegaram parte dessas mudas de compensação e usaram para recuperar essa área de incêndio, então isso também é possível. O importante é que a gente consiga trazer ganho ambiental para o município, mesmo que não seja no mesmo local onde plantou a árvore. E outra ação que a gente também tem, como comentei, é pegar a demanda que a prefeitura já tem, represada, não sei se vocês têm, algumas têm, como a caso de Campinas, e já está laudado com a solicitação de município, e mesmo não sendo uma coisa que a CPFL indicou, se tiver alguma possibilidade de lei, algum risco, a gente consegue inserir no projeto, inclusive para compensar, mas mesmo não sendo a gente que está inicialmente solicitando aquela erradicação. Então, em Campinas, todo mundo sabe, mas tiveram vários problemas, e recentemente eles divulgaram um plano grande de manejo, e uma dessas ações é a parceria com a CPFL. Então, tudo que eles tinham ali já represado, tinha relação com o risco elétrico, a CPFL absorveu, está executando e está compensando também. Mesma
coisa Piracicaba, tinha mais de 500 árvores com risco já identificadas pela gestão. A gente também absorveu tudo aquilo que era possível. Também isso não se justifica, né? Porque você tem que estar conformado, não tem nenhum risco elétrico. Até para a população fica meio estranho, né? Então aquilo que tem realmente instalação, seja o que está do outro lado vai cair ou o que está embaixo, a gente consegue absorver. Bauru também renovou, porque eles também sofrem bastante no período das chuvas lá. Os colegas da operação sofrem bem, preferem. E aqui as ações que a gente pode fazer e divulgar. Piracicaba, Marília, por exemplo, eles pegaram parte das mudas, parte em arborização, que é aquela maior, né, de 1,5 metro pelo menos, e parte no reflorestamento para recuperar uma nascente urbana. Então, para a gente é legal, porque o projeto traz esse viés de biodiversidade, e para eles também é interessante. E é uma possibilidade, desde que a prefeitura tem interesse. Os das águas já falei, né? Aqui são várias ações de divulgação. A Catuba, eles recuperaram uma árvore de nascente que pegou fogo, também com mudança do projeto. Medineiras, eles fizeram uma ação de educação ambiental para as crianças do colégio. Tudo isso a gente gosta de fazer e se alinha à cidade da prefeitura. Acho que a ideia que o pessoal pediu para apresentar para vocês é basicamente o programa isso. É um programa de revitalização, de substituição de árvores, que prevê compensação, que é feito em parceria com a prefeitura e a gestora da organização urbana, e que a gente vai abrangendo. Ele começou lá em 2015, quando a Elvira Secretaria iniciou, ele tinha 20 municípios parceiros, hoje tem 171. Então, a gente acha que está no caminho certo. E apesar de a gente ter preocupação com isso elétrico, uma coisa que o nosso gestor fala muito, o programa tem um nome, né? Segurança. A gente quer muito ser parceiro no problema que a gente está vendo que está cada vez mais constante, que quando acontece, todo mundo tem que se juntar para remediar, é a bombeira, a Defesa Civil, a Secretaria, a Prefeitura, e a gente quer pensar em ser um pouco mais um trabalho preventivo, né? Porque depois ninguém entende, o que importou? Ele está sem energia, o que aconteceu isso? E a gente quer tentar trabalhar preventivamente onde for possível. E Vinhedo é um dos municípios que a gente tem interesse e, bom, a Liga do a secretaria de vocês, para que isso vá para frente ou não. Mas, de qualquer forma, obrigada a todos, eu fico à disposição para o Marco e nós. Posso dar uma pergunta? Para mim não ficou muito claro, assim, quais são as tarefas, as competências de cada secretaria? Você disse que vai ter um cadastro, um mapeamento. A gente, Das áreas de início, das árvores. quando a prefeitura demonstra interesse, a gente manda um modelo padrão de minuta, que é editável. Então, assim, vai se ajustar a cada realidade. O que eles vão receber, se vocês acharem que é interessante no município, inicialmente, a CPFL é 100% da supressão, então ela vai mapear árvores que oferecem risco e vai apresentar. Uma vez devidamente autorizada, ela vai suprimir a árvore totalmente e vai compensar. Vocês, da supressão. Isso. E a gente vai do lado dos compensatórios. E a prefeitura vai. Isso. E a prefeitura vai fazer o quê? Vai pegar esse mapeamento, tem que autorizar, porque a competência é restringida neles, só eles podem autorizar a supressão, e vão plantar as linhas. É assim que está o modelo padrão. A gente quer trocar isso, a gente não consegue fazer isso. Eles mandar para a gente uma proposta. E a gente vai avaliar, e uma vez que estiver atendendo as duas partes, olha, o que dá para mim eu consigo atender, o que dá para você também, estamos de acordo, aí assinar. Mas basicamente assim, o modelo padrão da minuta é esse. Você prefere 100% da supressão, mais a doação de mudas, prefeitura, autorização, mais o plantio. Mas pode ser que ali durante a discussão alguém, eu queria fazer isso e você faz essa outra coisa. Uma coisa que não dá para mudar, só a prefeitura pode autorizar. Isso é uma coisa que você. Só a CPFL pode fazer, só a CPFL pode atuar no risco, só a gente pode fazer a poda drástica. Porque a gente tem equipe treinada, os equipamentos adequados. Então tem coisas que essas são sempre. Mas o restante dá para a gente ajustar. Mas essa é da forma que tem sido, as prefeituras têm achado melhor
optou por pagar na época, a gente fez a demolição e replantamos na própria praça isso, tá? A gente está fazendo alguns trabalhos em vídeo, gastando com demolição de topo, junto à arborização urbana. E esse projeto é interessante porque ele já isso é um calcanhar de Aquiles, tipo, 99% das prefeituras, e esse projeto já veio com isso. Tá? Inclusive a previdência porque uma árvore inadequada. Se tiver possibilidade, é plantar para o local. A prioridade é sempre o local desde que seja adequado. Né? Não dá, eu vi um desenho, não dá para a gente. Foi uma pessoa aqui que me ligou outro dia, desesperado, um morador que plantou 4 palmeiras imperiais embaixo da fiação. Vai dar certo? Não vai. Vai dar muito, né? Nós temos esse problema no Então a gente tem que ir lá conversar, os pequenos, o morador chegou para a grande e fuga de terreno. Meu Deus, vai dar muito. Você gastou, não é barato esse tipo de muda, você vai cuidar e daqui a pouco não tem como. Fiação de palmeira, é possível. É um exemplar que não existe. Tá? Fala, Luiz. Acho que o Barijan estava na frente. Pode ir, por favor. Obrigado. A prefeitura não tem um inventário completo do município hoje, correto? Inclusive tem essa questão que você citou, dos condomínios que tomam atitudes que não são corretas, entre aspas. Já adiantando o assunto, essa situação pode ser passada para a CPFL sobre o inventário? Algumas a gente fez por novembro, acho que vocês mandaram uma lista para a gente. Então a CPFL, mesmo sem a gente ter esse contrato, já vem nos últimos anos isso. A CPFL roda as equipes, identifica alguns exemplares, a gente avalia se deve ou não remover. Não é tudo que é pedido, nem que é autorizado, porque a gente tem algumas outras questões que a gente avalia, além de só a fiação. Eu não posso, por exemplo, dar um exemplo que é um lugar problemático, em frente ao Covado, que chama Benedito Stoller. Aquelas árvores, ou ali na Benedito, ou lá no Panorama, se a gente for pegar inadequado, a gente removeria tudo. Só que a gente sabe o impacto que isso causaria. O impacto para a população, para os moradores. Então a ideia desse projeto é o quê? Pelo menos a ideia da prefeitura é algo a longo prazo, para a gente adequando aos poucos. Preciso remover na Benedito Storani? Vamos ver as críticas. São críticas mesmo, removemos, e já vamos substituir as espécies. Depois vamos para a segunda fase, para ter uma arborização adequada. Ela citou Maringá, eu fiz faculdade lá. Maringá é conhecidíssima pela arborização. E na época, dentro da faculdade, a gente já discutia as famosas tipuanas do centro de Maringá. Tipo, é lindo, plantado, ficou maravilhoso, Maringá muito reconhecido, mas vai dar certo a tipuana? Não vai. Então, dentro da faculdade da UEM, lá a gente já discutia que era uma arborização complicada. Toda a época de chuva em Maringá, que já passou um tempo lá, veio os temporais muito fortes naquela região noroeste do Paraná. A tipuana ela caiu inteira em cima de carros, de construções e fazia um estrago. É uma madeira pesada, uma madeira leve, mas ela não é uma madeira forte. Ela é uma madeira que quebra-se fácil. A gente teve alguns problemas de tipuana beirando a linha do trem, a gente fez umas ações para defesa civil. Então, a gente sabe que o Vinhedo é uma cidade que tem uma certa arborização, ela tem verde, e a gente também não pode chegar na loucura e não remover tudo. A ideia é um projeto a longo prazo e adequando, e fazendo aos poucos o trabalho formiguinha, trabalhando sempre no que é risco, no que é emergência, porque, eu não posso tirar aquele, vamos dar um exemplo, sei lá, o IP em tal lugar. É um IP, não vai tirar. Só que a hora que o IP cai, quem vai pagar a conta? Campinas, quem acompanhou as notícias nos últimos anos, a prefeitura e pessoas físicas, funcionários, estão tomando processo judicial por árvores que caíram. Então, é um viés complexo, isso não é um viés assim. E essa parceria com a CPFL ajuda muito a gente em ter um olho na rua, em ter essa parceria, em buscar esses exemplares. E
querendo ou não, fazer um inventário. A gente consegue, né, por assinado, também trazer o fornecedor para fazer o inventário um pouco mais completo, dedicação dos testes, DAP, estado sanitário da árvore, pegar coordenadas, isso tudo também a gente consegue. Claro que vai a cidade toda, mas aquele alimentador, a gente for executar aquele bairro, a gente consegue trazer e também toda essa informação, vocês também conseguem trazer, e aí tem o inventário. A gente vai querer Daqui a pouco toda a cidade inventário toda. Obrigado. Boa noite a todos. Marcela, obrigado pela apresentação, também Marco, Robson que estão aqui. É muito completo, importante, necessário o trabalho que vocês realizam. Tenho 3 perguntas, mas novamente, cumprimentando tudo isso que vocês fazem, porque a gente sabe que é difícil, é um trabalho muitas vezes paliativo, vocês tentam correr atrás do prejuízo de anos de falta de planejamento urbano, de falta de planejamento ambiental, mas no caso, falando sobre as podas, eu tenho observado que em Vinhedo, a gente acaba se deparando com algumas podas agressivas por conta de árvores que estão tocando a fiação. Existe algum padrão, alguma diretriz para que as equipes não façam podas agressivas, tentem encontrar alguma alternativa, alguma outra forma de fazer a poda sem ser deixando ela com aqueles 2 lados de a fiação passando no meio? Essa seria a primeira pergunta. Não sei se eu faço já as 3 Pode me direto. esquecer? Pode responder. Por favor, claro. Pode me complementar. Tá, joia. É a questão da poda que a CPFL, qualquer distribuidor executa. Então, assim, é uma poda de livramento para poder você deixar essas de segurança, estão preconizadas em NBR. Então, é o método secundária, que é aquela que às vezes é lançada, né? E 2 métodos da primária, que é a baixa e média tensão. Então, assim, a nossa equipe, todas que podem, elas fazem treinamento. Elas obedecem em 2 situações: a NBR de manejo de organização e a de distância de segurança. Então, a poda tem que ser na inserção do galho e tem que deixar a distância de segurança da rede. E aí, como que essa árvore vai ficar após a poda? Porque a gente não fala que faz poda no bico. O que acontece? Se é uma árvore que tem crescimento lá, o cicodial, que é aquela que a copa fica mais frondosa, quando eu vou e ela já está no meio da copa, a copa no meio da fiação, eu preciso cortar na inserção do galho e deixar a distância de segurança. Aí gera, ao final, uma conformação em V. Se a árvore está, e se ela estiver alinhada com a rede, se ela está deslocada, eu vou então podar aquele galho na inserção dele que está na direção da rede. Aí a pessoa fala, faz poda média ou lateral, mas é a poda que gera aquela conformação como a árvore está. Se é uma palmeira, que não dá para conduzir, tem que ter características de crescimento dela, igual o pinheiro, igual o eucalipto, aí a gente, se tiver que fazer porque está desligando, vai ficar uma poda drástica. Ah, Marcelo, ficou mais intenso. Pode ser que aconteça, tá? O pessoal é treinado, tem reciclagem, são pessoas no campo, às vezes vai haver erros, a gente verificando que tem desligue, faz reciclagem de treino deles, mas essa questão de ficar visualmente feio, que é o que também trouxe a gente a pensar o projeto. Poxa, eu tenho que deixar na distância de segurança. Com a energia lá, o fornecimento contínuo. O pessoal vai reclamar porque está feio, mas é porque vou dar uns filtros embaixo da rede. Não dá, né? Vai ficar só 2 galhos no final, tem que ser uma exceção. Vou cortar umas 7 copas. O árvore já foi conduzida. É a geração. Então, assim, muitas vezes a conformação final vai depender dessa situação, mas eles estão treinados e tem essa questão da sensação de segurança. Ah, pode deixar de fazer o V? Qual seria, então, uma alternativa ao V com uma árvore de grande porte no meio da rede? Uma poda drástica, você não pode fazer, porque essa sim não tem norma que diz, não tem lei que limite. Aí seria a substituição da árvore. Então, assim, inicialmente, claro, vendo alguns desvios, pode passar, né, por Robson, a gente olha, verifica a situação, mas a equipe é treinada e lembrando sempre a sensação de segurança, tá, pessoal? Assim, é o que o pessoal olha no campo, assim, os meninos têm como trabalho, eles passaram naquela árvore, tem que garantir que ficou seguro o sistema. Então, esse é um ponto que eles olham bastante, pode complementar. Tá certo, acho que um ponto para ser colocado também aqui, né, para a gente estar falando das podas, né, do projeto, né, que é justamente uma alternativa para a gente minimizar esse ponto. Né. A primeira poda que a árvore sofre, ela não pode ser a poda do setor elétrico. O que acontece? A nossa poda é justamente essa que ela falou. Ela está ali com o intuito de livrar risco e garantir qualidade de fornecimento.
ela não passa por essa questão de ornamentação, nada disso, né? Então, assim, e as equipes, né, quando estão no campo, o pessoal tem demanda, né? Tá aqui o Robson, coordenador da operação, para falar. O pessoal às vezes tem um ramal que eles precisam fazer. A gente tem os levantamentos do nosso centro de operação, quais são os ramais que dão mais problemas, que dão mais incidência de corte, onde está tendo mais desligamento, onde está tendo mais reclamação dos senhores, né? São todos esses pontos que a gente leva em consideração. Então, assim, poda, eu acho que é aquele assunto super delicado, né, secretário? A gente não gosta, né? Fala, não, fiz parte que poda também é demanda para nós de recurso lá. A gente poderia estar investindo melhor nesse capital, né? A prefeitura também Não tem perna para tem fazer. o que acontece? Só que a gente precisa garantir acima de tudo, né? A segurança, né? E também a questão da qualidade do fornecimento. Então, o programa que a gente traz, a organização mais segura, ele passa por isso, né? Justamente na questão de tentar minimizar esse problema. A gente vai eliminar o problema da poda? Não vai. Não vai, porque isso vai ter, porque senão a gente fala assim, o cara colocou aqui, teria que fazer, imagina no lugar, você olha assim, esse produto tem qualidade, mas esse produto você tem que limpar essa rua. Isso é inviável, não vai fazer isso, né? Então, só que a gente sabe que paulatinamente a gente vai ter que ir resolvendo. E assim, e aí tem um outro fator, né? Que independente da gente fazer ou não fazer, a natureza vai fazer para nós. De vez em quando vai dar uns temporais aí e vai cair muita árvore. E aí a CPFL tem que atuar na emergência, a prefeitura tem que atuar na emergência, o bombeiro, defesa civil e mais um monte de gente. Assim, a gente não precisa ir muito longe para ver isso, né? Se der um temporal amanhã, um vento com mais de 50 por hora, eu posso garantir para vocês que São Paulo vai cair mais de 50 árvores. Deixa eu só fazer um complemento, aproveitar a deixa dele. Marcelo e Robson, então eu vou pedir, Marco, desculpa. Então eu vou pedir, pelo amor de Deus, que quando vocês mandarem esses técnicos de novo da CPFL, mandarem os que realmente sabem, porque eles acabaram com as árvores dentro do Santa Fé, perto da fiação. Coisa que era assim, era mais fácil de deixar do toco, sabe, cortado na base, que ia ficar muito melhor, porque depois de um tempo todas despencaram, porque elas ficaram com um galho virado para um lado só. E são as árvores de calibre menor, né? De caule menor. Foi triste ver? Foi, eu entendi. Mas, assim, a poda que foi feita lá foi muito feia. A Regina está aqui, que também é de Santa Fé. Foi na minha rua, então, quando eu saí, eu falei, cadê as árvores da rua? Entendeu? Então, a coisa foi muito feia lá. Só, no Santa Fé. É Larissa. Larissa, acho que é importante. Mas tem a as senhora pedras pôs esse de ponto. energia também? Tem, que não são mais por causa das árvores. Todos os dias na Santa Fé, a gente escuta os troncos. Os transformadores E estourando. ninguém sabe por quê. Porque aí caiu lá, tem um chão que teve tempestade, não choveu. Lá, outro problema. Tá difícil. Não, eu só peguei mesmo o gancho só para falar para vocês, porque foi uma coisa horrorosa. E não eram árvores sabe, de grande porte, de grosso calibre, né, para fazer. É importantíssimo a senhora colocar esse ponto, porque isso serve de alerta e aprendizado para nós. Né? Para a gente voltar no nosso processo, olhar lá que a gente está fazendo das podas, assim, e ver onde erramos. Né? Porque a poda não é perfeita. E sei lá em que circunstância que se foi feito isso. Sim. Era numa emergência, o que era? Como o pessoal falou, né? Não vamos fazer aqui uma caça às bruxas, né? Já cortou a árvore, já foi. Já né? foi. Mas assim, acho que o importante é a gente ter também esse retorno da população, que o nosso intuito é acertar, é fazer o melhor. Né? E assim, nessa questão de querer fazer o melhor, passando aquela questão da segurança, né? Para você da qualidade de fornecimento, muitas vezes a gente erra. Não, certo. Não, por isso mesmo que eu quis só fazer então, mas acho que é muito bem-vinda a sua crítica e isso serve de alerta para nós. Até para que, se tiver, a gente notar que está tendo muito desvio aqui, para a gente chamar a equipe, fazer um treinamento novo com eles, mostrar qual é o procedimento correto, fazer que a gente tem um procedimento para isso, né? Para seguir a NDR e seguir as recomendações. Sim. Tá bom? Nesse procedimento aí, de quanto tempo vocês fazem esse mapeamento e essas provas? O acompanhamento do nosso técnico é constante, né? O treinamento dos meninos é anual. Porque lá interior, eu nunca tinha visto. Primeira vez que Não tem várias aqui. há muitos anos, a primeira vez que eu vi poda. Porque são provas que a CPFL tem que fazer debaixo da
né? Da fiação. Eu nunca tinha visto, vi agora, eu falei, nossa, horrível, eu sou isso, né? CPF. Então, vocês quiserem. Eu acho que é chegando ao período temporário, a chuva, existem essas ações para tentar mitigar. Mas assim, o Paulo sabe melhor do que eu, porque muitas das vezes o pessoal vai mapeando, né? Vai pegando e vai fazendo os alimentadores todos, né? Com a extensão grande, até que o pessoal está no local. Mas é isso que o Marco falou, assim, a gente tem que ver a foto desse local, que a árvore quer, que aconteceu isso. Mas essa questão da importância de talvez, né, a árvore ver sendo conduzida para quando chegar a gente, o nosso impacto ser o menor possível. E com a arborização, quando tiver adequada, vai ser perfeito, nem precisa, mais voltar para mas fazer. eu acho também que a gente, como população, que a gente também ajuda, a gente também está fiscalizando, né, a gente passa por aí. Eu já avisei a CPF de algumas áreas que estavam praticamente encostadas no fio. Então, eu acho que cabe a gente também fazer esse policiamento. E a CPFL, eu acho que não sei como é que procede, mas atender, porque às vezes o aviso ele está meio que urgente, né? Eu não sei como é que é essa parte de você fazer a solicitação no. Já faz um tempo. Você abriu um protocolo. Aí? Foi meu marido que fez. É, porque a gente sempre fala pro pessoal quando a gente conversa, é que assim, se ligar na CPFL para falar protocolo de poda, você vai falar, eu quero uma poda, vocês vão receber informação muitas vezes, não, você pedir uma poda, vão mandar procurar a prefeitura, porque a responsabilidade da gestão da arborização é da prefeitura. Mas Você fala, porque... Não foi pedindo poda, foi avisando. Que tá, aí você tem que falar, tá tocando, tá faiscando, porque a pessoa não consegue. Se ela receber tudo que é só poda, a gente pode até perder a demanda e ao invés de entender uma coisa que realmente tem impacto, pode ser deslocado uma equipe para atender um negócio que está uma rede cada vez pequena. Luiz, peraí, tá, Eu pedi só uma parte. Eu queria fazer uma parte, eu cedi minha fala para a Larissa, mas o que eu vejo tradicionalmente é exatamente o que a Larissa falou. A CPF, quando ela chega no lugar, na verdade é uma destruição. Vamos ser honestos. Na verdade, o que se faz é uma mutilação. Essa é a rotina. Se tem treinamento, não é questão de ornamental, se é bonito ou se é feio. A questão é que, dependendo da poda, como ela é feita, acontece isso. A árvore vai cair. Vai gerar um problema futuro. Então, o que a gente gostaria de ver neste acordo, neste contrato, seria uma poda, como você falou, Marcelo, que seja frequente, regular, e que impeça a árvore de crescer de uma maneira que ela se enrosque na fiação, que torne a fiação, né, vulnerável a uma possível queda. Se a poda não for frequente, porque isso que a Regina falou é bem nítido. A gente vê anos e anos uma árvore crescendo sem qualquer controle. De repente a CPF vai lá e decepa tudo. Então eu acho que está errado em todos os sentidos. Né? Eu desculpa estar falando aqui isso para vocês não são os responsáveis, não são os donos da CPFL. Né? Mas assim, eu acho que é uma demanda da população, porque todo mundo que tem um cuidado com a arborização, quando chega a CPFL, entra em pânico, porque todo mundo sabe que vai ser uma mutilação. Isso é verdade. Então, assim, se não tiver um cuidado frequente, você podar os galhos antes de eles ficarem grandes, é diferente, lógico, chegar numa copa que já é enorme, frondosa, aí você vai, bom, o que eu posso fazer aqui? Né? Então, esse cuidado rotineiro deve existir, e a gente não vê isso acontecer. A outra questão relacionada a... Não, relacionada. Só para isso daí não é uma obrigação do CPF, isso é, por exemplo, citou Santa Fé condomínio. A arborização de Santa Fé é competência do condomínio, tá? Assim como todos os condomínios, a competência deles. Então, e das áreas abertas, dos loteamentos abertos do município. A questão é, nem os condomínios têm perna para tudo isso, e nem o município tem perna para cuidar disso. Na realidade, eu acho que não é nem questão de perna. Sabe o que acontece? Não. Só quando está tocando. Só quando está tocando. Ou está no Ou está na então, distância. comentou é que a gente
pode, podando para não chegar e a poda ser tão intensa. Mas a distribuidora, não só a CPFL, a gente só deve entrar nessa ação quando realmente já está na zona de risco. Ou seja, o problema já está estabelecido. Sim, tanto que quando a gente faz uma Mas avaliação, se está fora da área de risco, a gente nem aciona essa Secretaria da Associação do Banco, pessoal. A gente nem aciona isso. A própria equipe nossa avalia, a equipe observa, a empresa. Então, eu até entendo isso, Júnior, que você está falando, e seria o procedimento. Mas, por exemplo, isso eu estou falando pelo condomínio, pelo Santa Fé. Se passar alguém, se por exemplo, tem uma árvore na frente da minha casa, por exemplo, eu estou com um abacateiro lá, que eu plantei pequenininho, o bicho já está com 5 metros, eu estou olhando para ele todo dia, está num barranco, né? Mas tudo bem. Estou tomando conta dele, já cortei um ou outro galho que vai para rua, tá. Mas o grande problema do Santa Fé é assim, passou alguém, viu, estão me vendo cortar meu galho? O galho é meu, a árvore é minha. Eu falei, está no meu barranco. A pessoa vai e fala com a administração e denuncia a gente. Aí eu tomo multa. Aí vem e fala, você vai tomar uma multa? Eu falei, não vou porque o abacateiro é meu. Eu que plantei. Esse pedaço é da minha casa. Então a gente tem muito esse problema. É complicado esse manejo, principalmente numa cidade, não é só Vinhedo, mas todas as cidades da região, que tiveram décadas de arborização inadequada. Então a gente teve a época da Pirunga, a época da espatódia, a época dos ipês desenfreados quanto é lado, sem avaliar se naquele local específico comporta esse tipo de arte. Então, isso é complexo. Hoje a gente trabalha jogando dinheiro, infelizmente. A gente também, muitas vezes a gente pega a corte, um livro que eu vi, aí pedi para as meninas, fala que a CPFL, eu achei que foi um pouco além. Foi até aquele caso que você mandou para mim umas fotos. Aí eles explicaram que tinha os bambus, tinha nada curto, tinha fogo ali. Então, era uma coisa que não tinha para onde correr mesmo, entendeu? Aquelas árvores da beirada. Então, infelizmente, estão árvores que estão no local que tem hora que o manejo ele é um pouco drástico, não tem árvore, não tem o que fazer. Tá? A gente tem que fazer o quê? Isso tem interesse esse programa, é um programa de longo prazo, e adequando aos poucos a arborização do município, para que no futuro a gente não precisa nem acionar praticamente a CPFL para nada. No futuro, quando a criação de energia embutida, a gente não deveria ter. De verdade, esse é um conflito nas cidades modernas, e a China, no exemplo, o esforço que está fazendo, acho que vocês devem ter exemplos e mais exemplos de como a China escala em oferecer soluções urbanas para a questão, tudo que você possa imaginar, né? Mudança climática, diminuição das ilhas de calor e tudo mais. Então, o futuro a gente devia ter toda essa fiação embutida, e o Robson não tem, eu fico imaginando que o que ele sofre quando começa a ver uma nuvem assim, chumbo, né? Porque imagina, eu acho que vocês são, é muito importante a sustentabilidade nas empresas. Eu vou fazer coro à voz do Luiz. É sempre importante ver as empresas, uma empresa monstro como a CPFL, tendo pessoas como vocês, então, parabéns. Mas eu rendo graças e me solidarizo com o Robson, que ele vê a mudança climática, você não vê? Você não é testemunha? Então, e aí, eu só queria fazer algumas perguntas bem objetivas. Mas eu acho que esse Marcos quiser responder a questão da fiação enterrada, eu acho que ele é recorrente. Porque assim, a impressão que passa, desculpa, eu abri uma cunha mesmo, a impressão que passa da sua apresentação é que, eu não sei se é correto, senhor secretário de saúde, o senhor me perdoa, ele está aí. Não, hoje não. Então, a impressão que está é assim, vocês chegaram para assumir um hospital que a autoclave não funciona, as mapas estão enferrujadas, está um caos, e vocês têm que dar providências a várias coisas que de verdade precisam de parcerias. E Vinhedo não tem planejamento, Vinhedo tem espécie, quando se apresentou aquele negócio
gente vai, não é vamos fazer uma estátua em homenagem à CPFL. Mas a gente tem todos os possíveis problemas que vocês apresentaram, a gente tem, inclusive a gente não tem um plano diretor de arborização urbana e um diagnóstico, nós estamos em processo de construção. Então, eu imagino que seja um desafio mesmo, porque como é que você constrói a figura da árvore como não sendo inimigo, ao mesmo tempo ela desaba em cima da árvore e destrói tudo. Mas acho que o Marco pode explicar a questão da ampliação enterrada, né? Uma discussão um pouco que a gente tem. Acho que um tempo atrás, falando da figura da árvore, né, nossa acionista é chinesa, é State Grid, que é dono de 84% das ações da CPFL, tá? E depois tem um pouco da mercado. Quando a gente passa por essa questão da fundamentação, aqui não é a primeira vez que vai discutir essa questão e não vai ser a última. Eu já fiz essa conversa em muitos municípios. Só para por que não enterra a criação? Ia ficar livre do problema da árvore e tal e tudo mais. A CPFL, Energia, né, a CPFL Catatinga, a gente é uma empresa que é regulada no mercado. A gente tem uma agência que a gente responde de ANEEL. E aí a parte da gente fazer o investimento em enterrar redes, a gente passa por uma questão de fazer investimento prudente. Investimento prudente é o quê? É aquele que eu, como empresa, faço para te levar uma melhoria, mas para não te onerar demais. Quando a gente fala em enterrar uma rede, por baixo, o preço de uma rede enterrada é 20 vezes acima daquela que a gente tem aérea. Se a gente enterrar uma rede, esse custo tem que ser passado para a população. A gente pergunta, está afim de enterrar redes? Exatamente, é isso aí. Então passa por esse problema. Não, isso é um esclarecimento. Né? Isso já foi lembrado para a Assembleia, né? É o famoso mundo ideal. Se a gente não tivesse a grana no meio. O mundo ideal seria esse. Então, porque a gente precisa fazer esse investimento também. Sim. Aí o que a gente faz? Normalmente a gente tenta compactar as redes, né? Fazer traçados melhores. Quando a gente vai mexer, às vezes você vai construir novas linhas, né? Fazer traçados melhores, ligar a vegetação. A prefeitura, por outro lado, né? Legisla na questão das pessoas não plantarem árvores do mesmo lado. Isso aí é planejamento lá na frente, a gente vai ver a questão, né? Porque assim, o mundo ideal, a gente tem que pensar no mundo ideal tem tanta coisa boa, né? O mundo ideal não deveria ser prudente, não deveria pensar, claro, boa, a gente ser bem remunerado, ter uma saúde boa, ter uma qualidade de vida muito boa, e por aí vai, né? Assim, muita coisa tem que ter a coisa, né? Só que a gente está na realidade. A realidade é muito diferente daquilo que a gente idealiza. Só que a gente pode fazer colaborações para a gente fazer a realidade melhor. Né? O programa de arborização mais segura, que a gente trouxe aqui, a gente sabe que ele não é a solução ideal, é o melhor para tudo isso, mas é o melhor que a gente está conseguindo fazer. Né? No intuito de minimizar impacto, de fazer a reposição de árvores, tirar aquilo que oferece risco para a população. Você pegar e trouxe aqui, questão de Campinas. Campinas é uma cidade grande, né? 1 milhão e pouco de habitantes. Caiu um árvore lá um tempo atrás, em 2000, não lembro se foi 22 ou 23, né? Matou um rapaz lá, em frente ao bosque que a gente tivesse, matou. Depois uma outra árvore caiu, matou uma menininha de 11 anos lá no Parque Taquaral. O Parque Taquaral é uma costa lá, deve ter mais gente que conhece, né? Matou uma menina de 11 anos. E aí tem aquele impasse, né? A árvore tem um bosque, o governo tem um bosque, deve estar parado também. Às vezes tem árvore lá que a prefeitura se passa por esse passe, que às vezes recebe a crítica porque fez. Né? Por que você cortou aquela árvore? Por que suprimiu? E aí quando acontece alguma coisa, se cai um galho ou um fruto grande que possa cair na cabeça de alguém, recebe a crítica também porque não fez. Olha que impasse que a gente tem. Todas as posições que estão em impasse. Então, isso que é assim, são questões que a gente vai tentando solucionar no dia, né? E trazer as melhores soluções para atender Só fechar isso. para justamente para quê? A gente é uma empresa que é de serviço público, saiu para servir a sociedade. A gente está querendo servir o melhor de Deus. Então, é que assim, eu queria só entender coisas bem objetivas, né? Primeiro, quais são esses critérios de supressão? Tá? E como é que vocês chegam ao denominador comum? Segundo, quais são os critérios de
terceiro é que como é que vocês trabalham a questão de fazer os indicadores, as métricas de sucesso. Por exemplo, vocês foram lá e retiraram o ficus, enfim, essa espécie. E existe uma política de oferecer as árvores para compensação. Vocês acompanham todo esse processo, inclusive aonde foi plantado, tem essa auditoria, vocês têm governança disso? No termo tem uma cláusula que obriga a prefeitura a dar um retorno dentro de 180 dias como um relatório do que ela plantou de tudo que ela recebeu da CPFL. Então a gente amarra dentro do compromisso que vai ser assinado pela prefeitura parceira. É uma cláusula. Se entendi, eu consigo buscar os meios jurídicos para poder buscar essa prefeitura. Então a questão do critério da CPFL para a supressão. A gente mapeia árvores que a gente entende que oferecem isso. Claro que do ponto inicial isso é elétrico. Tem que ter uma possibilidade de serviço público. Essa árvore ela pode também estar causando conflito na calçada, ela pode estar doente, pode estar em estado senescente, ela pode ter outros conflitos. A gente mapeia e apresenta. Quem vai definir se ela vai ser suprimida ou não é o ambiental competente. Então ele vai ter que olhar e falar, essa aqui realmente deve, por causa disso, e vai dar uma autorização. E essa prefeita vai ser devidamente autorizada de acordo com os critérios, né? A gente não pode falar. Exato, eu não vou te autorizar, a gente vai conduzir ela. Ok, mas o prefeito apresentou e pediu autorização, foi definido, a gente vai seguir a lei. Posso só pedir esclarecimento? Por exemplo, vocês podem identificar uma leucema que não está exatamente atingindo a rede, mas muito em pouco tempo vai. Vocês podem indicar a supressão dessa leucema? Bom, se ela tiver um alimentador e ela oferecer isso que eu posso indicar. É só quando oferecem isso. Vocês Só não quando podem existe. fazer a recomendação de retirar Então, por exemplo, uma palmeira. Antes dela chegar, eu posso pedir autorização, porque eu sei que ela vai chegar na rede. Isso pode acontecer também. É claro que a gente entende que tem uma priorização daquilo que já está no risco maior, né? Não precisa ser feito logo. Mas a gente pode ser ali, eu faço uma mapeamento para a prefeitura, pode ser agora, pode ser daqui para frente. Então, a CPFL ela vai mapear e apresentar. A questão das mudas. Então, a gente tem um viveiro parceiro em Limeira, ele produz uma quantidade que chama S-plantas, que produz uma quantidade bem grande de espécies nativas, tem exóticas, porque pode ter exóticas que não são invasoras que se adaptaram bem ao nosso clima, né? Tem de pequeno, grande, médio porte, tem frutífera. Quem vai escolher a espécie vai ser a prefeitura. Eu preciso, assim, se a prefeitura me falar, olha, eu vou plantar um jacarandá, um jatobá embaixo da rede. Então, essa muda eu não vou lá porque não faz sentido. Apesar de parecer que a gente está ali, né, trabalhando de uma forma para ser mais fácil de estar no árvore, mas é um custo muito elevado para a empresa fazer essa substituição. Então não faz sentido eu aportar um recurso no município para fazer e daqui a pouco eu já estou embaixo da rede. Mas pode mandar uma nativa que fique uma nativa de porte adequado, sim. Só que a gente orienta, tem um guia orientativo, olha, eu indico essas espécies, a gente quer discutir as espécies, ok, a gente pode discutir, mas a gente vai sempre focar naquilo de planejamento, porque realmente é um custo bem elevado. É só questão de ordem para a gente poder fazer todo mundo participar. Perfeito. Só em um minuto, só para arrematar as duas primeiras perguntas, sobre as podas em V e também sobre a fiação subterrânea. Claro que existe uma questão estética aí que é muito forte, mas entendo eu que a questão da segurança é a primeira. E aí depois a gente também vai falar sobre questões ambientais, enfim. A árvore que recebe um corte, uma poda em V, eu entendo também que ela tem um risco de queda que pode ser incrementado, até por conta da força do vento, por conta das chuvas. E quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente está falando de eventos climáticos extremos. Então, não sei se seria possível a gente repensar esse tipo de poda. E aí, talvez, encontrar alguma alternativa, até mesmo com a supressão e o plantio aí sim de uma espécie adequada. Tem espécie que é manejo, Sim. infelizmente. Porque quando a gente vê a árvore daquele jeito, dá um desespero. A gente tem, acho que é no Panorama, uma casa com uma senhora logo na entrada, não sei se você conhece, mas a sua equipe com certeza conhece. Eu acho que tem 6 falsos chorando. Sim, eu sei que ela é a casa. Vive, ela entra com poda, a gente já tentou conversar, senhora, precisa tirar essas árvores. Um dia a gente mandou para o Sérgio, que está na rua, mesmo sendo, a prefeitura pode ter. Nossa, ela expulsou o pessoal
da Secretaria de Serviços e deixou cortar as árvores. É um caos aquelas árvores lá. É difícil. Só uma esclarecer, porque assim, Só mais bem, né? Por favor. essa modelagem código não está aqui, né, nessa apresentação aqui, mas ela não é exclusividade da CPFL, tá? Se você for olhar as outras distribuidoras do país, você pega a CEMIG faz assim, Energia faz assim, EDP faz assim, Energia faz assim, tem esse padrão, né, que é determinado para se fazer pensando na segurança. E de fato, né, conforme comendo, né, secretário, você vai fazendo a conta ali e vai conferindo aquela formação prática, né? E acaba acontecendo de ficar nesse modelo que muitas vezes não é o mais agradável. Que altera também o equilíbrio físico do exemplar, né? Não sei Sim. A gente avalia. Se isso é Essa considerado. semana eu mandei um técnico nosso do Carlos para Chapéu, tinha uma poda, foi feito energia. Que acabou cortando galho. E visualmente a gente achou muito desequilibrado. Então a gente vai suprimir. Até para evitar que não mandar no outro local. E cada espécie vai responder de um jeito, cada indivíduo vai responder de um jeito. A gente faz essa poda, ela, na teoria, quando ela foi pensada, ela funelaria, mas não é toda espécie que vai funelar, tudo é desse funela. A outra não é possível fazer esse tipo de poda. Então, por exemplo, em Campinas, o Demóstenes, que é bem conhecido no assunto também, lá na Exalc, ele está junto lá com o Dário, com a secretaria, ele está propondo assim, coisas que a secretaria não pode fazer, tá? Tem que ser da secretaria. Árvores muito grandes, que ele quer que a prefeitura mantenha, mas você pode atrás, quer cortar aqui. Para poder diminuir o risco da árvore, porque às vezes tem um coeficiente também, né? Árvores muito altas, às vezes com um tronco muito fino, ela vai começar a ter um sinal de queda. Então, assim, ele está propondo isso, mas a equipe deles, vocês reclamaram com razão do que foi feito. Agora, pensa que essa equipe chega para fazer isso e ela consegue entender, para rebaixar. A gente vai no Ministério Público, a gente vai pegar desse tipo de ação, tem que estar resguardando e ele vai diminuir apenas porque está ficando uma situação de sustentável de risco de árvores muito grandes, muito velhas, e a copa pesa, né? E aquilo vai ficando mais alto, vai ficando mais de queda, ele está propondo cortar mais baixo possível. Uma cultura bem polêmica. E ele é bem conservacionista, assim, então para você ver que algumas situações, do ponto de vista ambiental, são complexas. Acho que é pensar em várias soluções, como a colonização não vai resolver tudo, enterrar não vai resolver tudo. Gente, quando teve problemas em São Paulo, e não é reportagem do Jornal Nacional, o especialista falou que Brasília tem muita coisa errada. Eles têm muito problema com a energia e as árvores vão precisar continuar sendo manejadas. Não vai ser pela CPFL, onde não tiver rede, mas alguém vai ter que cuidar, porque ela vai ter de novo seguida, ela vai estar. E ela assim, vai ser vivo, né? A gente, por mais que a gente queira que fique para sempre, não vai ficar. Então ela vai um dia sozinha, partilhando, por alguma situação espécie. O ciclo de vida dela. Só um adendo, então, de natureza agora administrativa, a respeito do tempo médio da equipe disponível, porque a CPFL em Piratininga, ela atende várias cidades, eu ia falar centenas, eu não sei se chega a centenas. 30 na Piratininga. São 30 na Piratininga? 27? 24? Quem tem mais é a Paulista. É uma equipe só para cada cidade ou é uma equipe central que se desloca pelas cidades? Porque o que eu tenho recebido no gabinete é isso. O cidadão ele faz a solicitação, ele fala que a árvore está tocando na fiação, aí a gente aciona a Secretaria do Meio Ambiente, aí o Júnior e a Lívia vão encaminhar a equipe para fazer a verificação, aí manda para o CERM, aí o CERM depois vai mandar para a CPFL, fica um caminho muito longo e às vezes passam-se 3, 4, 5 meses, passa todo o período de chuvas, tempestades e a árvore ainda está lá tocando a fiação. Então existe hoje alguma previsão, um tempo médio de espera e a possibilidade também de incrementar essa equipe, seja com pessoal, seja com equipamentos, para reduzir esse tempo? Eu não sei te dizer o tempo médio de espera. Eu confesso para você que a gente até hoje não mediu isso, até porque esse tempo nasce lá na solicitação, que não é gerido por nós. Hoje, no meu recurso, eu tenho 6 equipes para fazer o manejo de vegetação. Só que eu cuido de 3 municípios, Vinhedo, Itupé e Louveira. Então é esse recurso que eu tenho hoje. É o adequado? Talvez não, porque a gente tem visto aí que muita coisa tem acontecido. Agora, como o Marco falou, nós somos uma empresa regulada. E todo aporte de recurso eu preciso passar por uma aprovação. Hoje o recurso que eu tenho aprovado é esse. Tá. Perfeito. É isso, obrigado, gente. Só uma pergunta, Júnior.
Eu moro naquela região de São Joaquim, aquela entrada que vai do condomínio de São Joaquim. Do lado, inclusive, na frente da minha casa, recuado, você tem uma mangueira muito grande, que era do meu sogro que plantou, e do outro lado tem um plátano, também recuado, mas que o galho vai lá para frente. Em volta, já cortaram em frente do cerrado umas árvores muito grandes e ficaram aqueles tocos lá embaixo. Mas se você entra com o carro, você olha à esquerda, tem um eucalipto de 50 metros. Se aquilo descer, cara, vai ser uma festa. O próprio plátano que está em frente de casa, a gente poda os galhos baixos, mas teria que, no fundo, vai ter que tomar uma decisão complicada. Inclusive tiraram uma planta ali do lado da sede da minha casa, tinha uma planta antiga que entrava na fiação e fazia aquela poda em V, e depois conseguiram tirar aquela planta que não sei o que vão fazer naquele terreno. Mas enfim, ali é um risco enorme daquelas árvores altas, que ali você passa, realmente faz aquela área é uma área onde a gente tem muita deficiência. Quando dá temporal, com certeza, um dos primeiros locais a ser atingido é ali em São Joaquim, aquela região. Vinhedo em torno iluminado, aquela região não está. Então, a minha pergunta, muito simples, eu acho que complementa, o projeto é extraordinário. Claro que deveria ter uma série de normas já na hora que vai sair do zero para frente, para a gente realmente ter normas a serem cumpridas, o que pode, o que não pode, como deve ser plantado, e ter uma fiscalização para que isso aconteça. Isso é responsabilidade, acredito eu, do município. Tentar voltar e recuperar o histórico, vai chover no molhado e não vamos conseguir. Então, o que deveria ser feito da melhor forma possível, aqueles setores onde tem um risco potencial de ocorrerem problemas na fiação ou até interferindo na mobilização, a gente tem uma ação planejada gradativamente e avisar a população que na realidade algumas supressões são necessárias e não adianta ficar chiando e dizer precisa verde, precisa azul, precisa amarelo, precisa o quê? Precisa realmente fazer as coisas certas, da maneira certa e da maneira correta, daqui para frente. Agora, se toda hora que vai fazer alguma coisa, ter uma chiação do tamanho do bonde, tem movimentação, cartaz dizendo que não pode, me desculpe, tem uma norma, tem uma lei, cumpra-se. E não ficar com medo de fazer as coisas que tem que ser feitas. Porque São Paulo está aí, a gente vê caindo em cima da Enel, todo mundo dizendo que é problema deles, uma parte é, a outra não é. Campinas morrendo gente, caindo árvore, não posso cortar uma árvore que está lá que é centenário, então deixa, fica lá embaixo, faz piquenique, tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que isso não é ser ambientalista, isso é ser idiota. Então, tem que ter, hoje tem informação de árvore, que tipo de árvore, da Mata Atlântica, onde quer que seja, o que pode ser utilizado para melhorar o meio ambiente, e não só o meio ambiente, mas também proteger a fauna local e ter uma cidade mais harmoniosa. Mas daqui para frente, isso é feito só remediando. Eu vou fazer uma pergunta curta e direta. Vocês estão na parte da conversa ou vocês estão na parte de assinar o projeto? Vocês começaram a conversar. Tá. Então agora a prefeitura vai apresentar o seu. Então vamos fazer o seguinte, Júnior. Vamos apressar isso para ontem? Não, eu estou falando sério, sabe? Eu acho que assim, a gente fala muito e as coisas estão acontecendo. E estão acontecendo a olhos vistos. Você falou agora, já caiu um monte ali. Então, não vai dar para fazer fiação no chão, passar agora, e por N motivos também, enfim, vamos fazer o que precisa. Outra coisa que eu ia pedir encarecidamente, mas muito para a Prefeitura e para a CPFL, divulgação maciça, com placa, com faixa, com banner, com a porcaria que tivesse, para não falar um palavrão aqui, entendeu? Porque o que a gente vê? A árvore está pronta para cair, vai matar alguém, está acontecendo alguma coisa, vai meia dúzia lá, entra no MP e não deixa tirar a árvore que está fazendo risco para as pessoas. A gente tem que parar com isso.
As árvores que foram plantadas e que estão dando risco para a gente, foram plantadas há 60, 80 anos, que tinha meia dúzia de gente aqui. Hoje nós estamos em 80 mil habitantes. Então, Júlio, corre com isso para ontem, entendeu? Nós vamos evitar muita coisa. E assim, se vai ser frutífera, se vai ser da Mata Atlântica, se vai ser... Gente, põe frutífera. Nós temos o maior bioma de todos os municípios da linha do RMC aqui, gente. Pelo amor de Deus. Nós temos uma onça andando por aqui sempre. Detalhe, existe uma onça no Santa Fé com 3 filhotes. Pronto, falei. Não é para espalhar, tá? Foi filmado isso lá. Então, gente, pelo amor de Deus, é para ontem isso. Chega de, sabe? Não pode tirar essa porque a outra é bonita, porque aquela lá tem 200 anos, a outra tem 500. Se ela está no lugar errado, gente, vamos tirar. Entendeu? Mas as pessoas para isso, elas têm que entender o que está acontecendo. Se você não tiver divulgação, entendeu? Agora a gente está no período chuvoso, que é o mais adequado para plantio. Pode fazer um grande plantio para que as pessoas entendam que realmente é um projeto de revitalização, não de erradicação. Se você perder, ela fica aberta para tudo. Tem a placa, pode fazer banner, pode fazer uma coisa no rádio, não sei se o rádio é efetivo. Não, então tem que ser maciço o negócio. Você prefere não se opõe, a gente prende tudo bem. Por exemplo, a MP, tem muitos municípios que são parceiros, que a gente é parceiro do promotor, porque o promotor sabe o que está acontecendo, quando ele recebe a denúncia, ele não precisa abrir o inquérito, porque ele já sabe. Exatamente. Então, em São Carlos, o promotor apresentou foi a favor, e o preço também, né, Marcos? Vários municípios que o promotor está junto, porque ele vai receber. Nós temos que ter ação agora, né? Chega de blá blá blá, sabe? Da comunicação, como a Marcela citou, né, que a gente conversou em outros municípios, em São Carlos, inclusive promotoria, né? Normalmente a promotoria, em alguns lugares, você faz tudo certo, vai entrar. O promotor entendeu a necessidade do município e a necessidade da CPF. Ele falou, tá bom, eu estou aqui para entender essa situação, eu vou colaborar com vocês, as pautas que chegarem para mim, eu vou responder. Isso aqui é um processo estruturado de prefeitura e os representantes da CPF que estão aqui para fazer essa questão aqui, para levar o risco dessa região, um programa aqui de revitalização da organização do município. E a gente conseguiu andar bem com isso em Araraquara. Araraquara acho que é um bom exemplo, uma cidade muito colaborativa. Então vamos correr aqui. Pessoal, vamos lá, quase no horário final, né? Eu só posso falar uma coisa? Eu vou aproveitar a palavra para você. Obrigada. É que vocês falaram. Então, os inscritos, pessoal, como a letra essa primeira, nós aproveitamos. Você falou uma coisa muito importante, que é assim, o importante é você trazer ganho ambiental para a prefeitura e para o município. Eu acho que essa mentalidade é muito importante, a mentalidade do ganho ambiental. Por quê? E você falou de educação ambiental e falou de mudança climática. Eu acho que a gente está num momento muito crítico, onde a gente tem choques de mentalidade. Então, tem uma urgência de que faça as coisas para mitigar. Eu tive, acho que todos aqui podem falar de uma situação limite onde uma árvore desligou. Eu tinha uma menina que era mantida com suporte de vida, era minha vizinha e era o gerador ia parar. Então, assim, todo mundo sabe de uma história triste para contar, mas tem uma história mais triste que a história do planeta. E acho que a grande questão aqui é você trabalhar a questão da árvore como não sendo criminosa, não é? Não, ela é exatamente. O ser humano A árvore não é culpada. A árvore é, inclusive, a casa de alguém. Quando a Larissa falou da questão do corte, a árvore também é a casa de alguém. E a árvore presta, justamente são as maiores, olha a grande contradição lá. São justamente as grandes árvores que prestam os maiores serviços ambientais. A gente também tem que repensar os modelos, né? Grandes áreas verdes, isso. Porque na calçada, gente, a rede, ela é um aspecto, tá? Mas assim, muitas vezes a calçada não tem nem espaço. Não tem padrão, a escala. Então, assim, é um aspecto da rede. A gente tem que repensar o modelo das coisas. Isso. Uma coisa que você falou, a gente não consegue adotar uma solução única. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, é pensar as várias soluções das cidades nos seus vários programas de curto, médio e longo prazo. No final do E eu ano, só
Como é que vocês fazem o sistema de compensação? Ele de acordo com a. Você fala assim. Com a legislação. Porque a legislação é legislação, mas você não pode. E vai alegar todo Também dia. no município, por exemplo, a compensação é 1 para 1. Aí, não, como a gente está tirando água, por exemplo, colocando como desinfecção voluntária, a gente pelo menos 5 para 1, 3 para 1. Agora, aqueles que a legislação fala que é 25 para 1. Aí tem você que segue a legislação de quê? Tem que ser legal a obrigação, a gente não pode não. A arborização aqui é 1 para 1. É 1 para 1 aqui, a gente não abre não, Mas mais para a gente ter. Não, tamo junto. E vocês já referenciam os lugares? quando a gente estava vendo as árvores, a gente já oferecia. Agora, E as que vão ser plantadas? assim que a prefeitura planta, a gente começa a colocar essa georreferenciamento. Então vocês vão ter um amplo georreferenciamento da cidade do que foi plantado. A nossa ideia, quanto mais o projeto expande, E isso para a gente é muito bacana em termos de plano diretor de atualização. Só lembrando, isso é uma fase da frente. Depois que a prefeitura faz a implantação, uma das previsões do nosso projeto é a gente tem uma etapa lá de gerenciamento. Né? Esse gerenciamento é uma empresa contratada que faz isso para nós. Ela chega e fala que o secretário vai tirei 5 minutos. Previsão de você plantá-las em tanto tempo. Podemos ver essa transição plantando. Qualquer qualidade que ela tem na qualidade, aí o pessoal, né, vai fazer lá de fotográfico, automaticamente vai gerar referência a isso. Isso vai fazer parte do nosso laboratório e também poderá ser. Mas elas são já referenciadas. Não serão, né? Não, estou pensando lá na frente da cultura. Beleza. Tá bom. Então você já disse, né? Esse georreferenciamento e acompanhamento de quanto tempo? Lembrando que o acompanhamento não mostra. Não entra na governança de vocês. Nossa governança só vai verificar. Uma vez O que ela é aconteceu com as incorporada coisas? na harmonização, Não plantava, não, é claro que a gente está dando o projeto, a gente vai sempre estar acompanhando ali, mas assim, uma vez plantada, ela está incorporada de novo uma questão de responsabilidade do município. Então o município tem que estar aqui fazendo agora a gestão dessa Perfeito. Obrigada. Próximo aqui. Ricardo. Eu queria falar rapidinho uma coisa que eu reparo na cidade. Eu não sou um grande conhecedor de dinheiro, mas eu percebo que tem um orgulho muito grande de várias pessoas da cidade que são relacionadas aos fundadores, né? Tem muita gente que tem um orgulho, tem um nome italiano, que é dos descendentes dos primeiros aqui. E vem uns ou outros, e algumas da administração, tanto do legislativo quanto do executivo, vem do que a gente, no dia a dia, vai ter uma percepção, né? Eu fico pensando, será que essas pessoas realmente gostam do município? Será que realmente todo esse pessoal que fala com uma boca cheia, que é vinhedense, Eu já realmente pensei gosta de várias Vinhedo? vezes disso. E quando eu me desloco por Vinhedo, eu percebo que uma cidade que, em geral, ela é muito mal cuidada. Ela está, assim, eu estou falando da questão, a gente está falando aqui na questão do meio ambiente, né? É uma cidade muito, o pessoal da CPFL está aqui, falando de compensação, acho excelente tirar alguma planta, vamos plantar outros no lugar, tirar que são inadequados, que tem que tirar mesmo, e plantar algo que seja adequado no local. Mas, assim, calçadas e calçadas, Vinhedo é uma cidade inóspita. Como disse a Marcela, a gente tem que começar a mudar modelos. É uma cidade nossa, você não consegue fazer uma caminhada aqui, porque o sol te frita. Né? Não tem sol, não tem áreas verdes na cidade. A cidade não tem um conceito mais simples possível, que a gente pode ver em vários lugares. Cidade do século XIX, temos praças espalhadas pela cidade para a pessoa ter um momento de descanso, de relaxamento, de parar um pouquinho, tomar um refresco. Não tem. Tem lá no centro, lá uma praça, que hoje em dia, infelizmente, as árvores não estão pequenas, vão crescer, espero que elas cresçam, mas assim, além disso, né, a gente está falando do meio ambiente, a gente não pode falar meio ambiente sem lembrar da questão social. Senão não está falando nada, não presta para nada isso. Aí eu fico pensando, quais os projetos que Vinhedo tem para a população rural ainda de sitiantes? Como é que estão essas populações? O que eles estão vivendo? Tem muita gente abandonando sua terra. O sitiante tem que voltar a ter orgulho da sua terra, querer passar aquilo para os seus descendentes,
Para isso tem que ter investimento público. As pessoas precisam ter orgulho de manter a nascente, de ter uma plantação que vale a pena vir de fora ir lá visitar, fazer um turismo rural, e não só fazer o turismo rural, mas aquele sitiante lá tem o que oferecer para a pessoa. Olha, aqui nós temos uma planta, um cultivo, nós produzimos um produto aqui que só nós temos, só a Vinhedo tem. Né? Lógico, depois outros vão copiando, claro, isso é natural. Mas assim, se a gente não tiver um projeto desse para os sitiantes, qual é o futuro de Vinhedo? Lotear tudo, virar para o loteamento? Parece que é isso, né? Que a gente começa a ouvir, né? Loteamento. As áreas de manancial, nós vamos começar a lotear também, ou vamos permitir que o sitiante seja produtivo e preservar o lugar onde ele mora? A gente tem coisas assim que eu fico indignado. Você pega a Denotassa, tem lá a rota da fruta, a rota turística. Cuidado com o ciclista numa rodovia que é estreita, não tem acostamento, tem uma plaquinha desse tamanho que o motorista tem cuidado com o ciclista. E extremamente perigosa. Extremamente perigosa. Temos casos de atropelamento. Sim. Né? Quem passa lá todo dia, várias vezes sabe. Né? Então, assim, é tão custoso assim fazer uma ciclovia na Denotassa, um acostamento que seja, né, uma coisa básica de segurança. Então, só cortar, pessoal do CPT. Claro, e não tem que ficar ouvindo isso. Pessoal, assim, só desculpa te interromper. Não, que é isso. A gente só queria agradecer, né, acho que a atenção de vocês, e trazer essa discussão salutar aqui, fazer a gente refletir no benefício do implantado. A gente pode ter certeza que a gente está comprometido, né? A gente é de meio ambiente. Eu sempre falo, pessoal, o meio ambiente começa com a gente. E olha, Mark Robson, estamos juntos. E assim, agradecer a vocês por essa atenção, pelas questões, tudo, e a gente vai estar à disposição, vamos batalhar com o secretário para a gente fazer o melhor pode deixar que a gente para a cidade. E agradecer e continuamos à disposição de vocês. Acho que agora vocês têm uma discussão que é mais particular aqui, a gente queria pedir licença para vocês. Voltar. Então, só para se encerrar, a outra questão que eu vejo, você vê essa Avenida Independência com aquela ilha central gigantesca de Louveira a Valinhos, e a gente tem enchente, porque a água vem de cima aí e invade a parte de baixo, não tem um riachinho ali. Se essa ilha da Avenida Independência fosse transformada num enorme jardim de chuvas, a gente poderia mitigar essas questões de enchente, de enxurrada, né? Poderia ser um grande corredor de caminhada, de bicicleta, de lazer para as pessoas. Mas a gente tem o quê? Tem um deserto, aquela ilha central é praticamente um deserto. Né? Uma coisa, e mais uma prova de que eles estão muito pouco preocupados em realmente melhorar o município, é o orçamento irrisório que também ambiente recebe. É irrisório. A gente nem folha de pagamento, né, basicamente. Melhor nem falar, né? Então, assim, o que a gente espera no futuro? Só um ponto, secretário, e vou aproveitar que o Ricardo trouxe aqui, não foi uma fala, foi um tratado, né? E eu concordo com cada palavra. Parabéns. Eu acho que a gente vai ter muita oportunidade para aprofundar o assunto na discussão do plano diretor, conferência do meio ambiente, também trazendo aqui algum tema, e seja muito bem-vindo à Câmara para fazer esse tipo de reivindicação também lá na tribuna. Acho que depois a gente tem que conversar, porque eu penso exatamente da mesma forma. Vinhedo tem uma potencialidade muito grande para o turismo rural, para o desenvolvimento sustentável, e a gente não pode perder isso. Se a gente perder agora nesse plano diretor, é irreversível. Já estamos atrasados. Em Indaiatuba já passou a gente faz tempo, mas Vinhedo ainda tem a grife do nome. Mas é isso. O assunto que eu gostaria de trazer, secretário, é a respeito do odor do arboretum na região ali da Miguel Melhado. O Silvio entrou em contato comigo ontem, disse que a CETESB esteve lá porque eles constataram novamente o cheiro. Ontem estava bem forte. A CETESB conseguiu fazer alguns procedimentos técnicos ali e determinar pela direção do vento quais seriam as empresas prováveis que estariam emitindo esse odor. Já mapeou, conseguiu mapear, felizmente, graças a Deus. Aí eu gostaria até de saber, secretário, se a secretaria está acompanhando, se existe também essa interface, se ela foi fortalecida com a prefeitura
está delimitado. Sim, Quais são essas o caso ali, ele saiu da esfera da CETESB de Campinas, tá? E foi para São Paulo, tá? Então, a CETESB comunicou a gente que eles estariam intensificando e mandando um grupo especialista nisso, não os técnicos normais da agência, e sim um grupo técnico da agência central lá da sede, que eles iriam para tentar monitorar, ver com alguns equipamentos. Então a gente já estava sabendo disso. Eles não avisaram por ontem, então não deram notícia. Mas é que consideram. Que consigam pegar. Mas A nossa questão é saber de onde está vindo. Porque se eu souber de onde está vindo, Então, já delimitando já uma grande pela direção ajuda. eles falaram para isso, eles encontraram ali um rol que deve ser muito provavelmente. E aí, pela natureza A gente de cada pintura no empresa, varal e deixa secar. É assim. dá o exemplo. Mas Né? o segundo Vai secando ponto que eu ia aos poucos. trazer sobre a festa da uva. Existe já uma lei estadual, de autoria da deputada Marina Mello, da Rede, a respeito de gerenciamento de resíduos sólidos em eventos públicos e privados. Ela vale para todo o estado de São Paulo, já está aprovado e sancionado. E nós encaminhamos um requerimento de informação no ano passado, também indicação por meio da Câmara, então nós oficializamos isso, a respeito de uma preocupação com a festa da uva, que é uma das maiores festas regionais do Brasil, que gera lixo, gera resíduo em demasia. Então, se vai existir nesse ano, se está sendo feito acompanhamento junto com a comissão, para que haja um gerenciamento de resíduos sólidos para reduzir plástico, reduzir lixo. A gente está falando junto. A A gente está falando com a serviço, Secretaria de Serviços, por conta deles, né? Para ver se a gente esse ano consegue adequar alguma coisa para fazer a separação. Porque normalmente nos eventos todos do parque não tem separação. Que até então nem era lei, né? A partir de agora. Então a gente está vendo com o serviço para ver se esse ano a gente já consegue implantar isso, fica legal. E a própria cooperativa pode ser incluída, porque a reciclagem dos resíduos da Não, mas quem coleta lá é a própria Linceira. Se tiver separado, o resíduo reciclado vai para Mas o negócio é diminuir, né? É tirar o plástico. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, os inscritos eram esses. Eu só Agora, queria colocar um segundo ponto que não deu tempo, porque o pessoal do CPF que estava aqui, eu não queria levantar uma coisa que não tem nada a ver com eles. Eu posso também colocar só uma coisa com relação ao que o Ricardo falou, é bem rapidinho. Eu acho que tudo que o Ricardo, você falou, eu estava de volta, é muito importante e nós talvez tenhamos a ocasião especial para discutir esse assunto. Eu sei que isso pode ser levado a qualquer tempo para a municipalidade, mas quando for discutido plano diretor, tem que ter plano cicloviário e tem que ter plano de políticas públicas de incentivo à área rural. Então, o Condema tem um papel muito importante de cobrar da municipalidade que essas pautas estejam dentro do plano diretor. Só um adendo desse tamanho. A Câmara, na última sessão extraordinária do ano passado, instituiu o Conselho de Atividades Rurais do município, junto a outros 4 conselhos. Fez o quê? Desculpa. Extinguiu 5 conselhos. Foram 5 conselhos extintos e um deles era referente a atividades rurais. Então, vamos lá. Eu só queria pedir aos conselheiros, queria fazer um pleito aos conselheiros, né? E também à mesa e aos vice-presidentes que estão aqui. Houveram vários temas que foram pautados o ano passado de extrema importância. E esses temas precisam ser recuperados pelos senhores conselheiros para esse ano, que é o ano, inclusive, da discussão do plano diretor. Se os senhores conselheiros do passado, né, que continuam, se lembram, Doca se lembra, doutor Ricardo se lembra, nós passamos 3 meses discutindo e não foi dado providência alguma à questão de um mínimo embasamento legal para a questão das espécies exóticas invasoras. Inclusive foi criado um grupo, o GT de espécies invasoras, aberto à sociedade civil, tem conselheiro, o Júnior faz parte, o antigo secretário fazia parte, não faz mais, justamente porque como nós não temos câmara técnica no Condema, a ideia era somar e trazer gente com conhecimento técnico para subsidiar essa discussão. Essa discussão
E essa discussão é extremamente importante, inclusive, eu vou pegar aqui a energia realizadora da Larissa. Porque se você tem... Não, eu vou lhe explicar o que eu estou lhe dizendo, se você me der um tempo. Se você pegar um parceiro como a CPFL, que tem a intenção de trabalhar a supressão das leucenas, e você já tem uma legislação, e você já tem um condema técnico, você já tem mapeado as áreas, você consegue fazer o projeto acontecer. Os projetos não acontecem, Larissa, porque todas essas etapas não estão prontas. Um projeto não acontece por causa da vontade das pessoas, acontece por causa da somatória dos trabalhos e da responsabilidade de cada um em cada etapa. Sim. Então, essa é a questão. A questão das espécies exóticas invasoras, elas estão no dia a dia. Nós fomos visitar um grupo para fazer um trabalho lá no Parque da Capela e nos deparamos com uma invasão inicial de leucenas naquela área do Parque Ecológico da Capela. A mata ciliar daquela área do Capivari está tomada de leucena. Então, veja, essa e já foi deliberado, Larissa, que a legislação para a leucena, por ser a mais invasora, por ser a mais terrível, sairia mais rápido. Tem decreto já disso ou não? E não foi feito. Então, isso daqui é um ponto, porque, inclusive, eu não sei se vocês viram a fala da Marcela, ela falou, porque outros municípios, como Valinhos, já tem uma lista de exóticas muito maior. Valinhos tem uma lista desse tamanho, inclusive, porque como tem uma valorização da sua área rural, por exemplo, a espatódia tem que cortar, porque mata a abelha é polinizadora e eles têm 5 Iguaçu. Pessoal, só para colocar tempo, Maria Tereza. Eu vou encerrar. Então, eu peço que os senhores conselheiros tragam essa discussão e executem essas tarefas para esse ano, porque foram interrompidas justamente por conta de estar no final da legislação, estar assumindo uma nova. E a outra coisa, eu até falei com a conselheira aqui, foi feita uma separação de verba de R$80 mil em maio para o plano diretor arbóreo de Vinhedo. Né? E o plano diretor é um plano que subsidia o plano da Mata Atlântica. Em muitos municípios, os planos diretores de arborização, que fazem todo o mapeamento, eles são suporte para, inclusive, o CEPLAN, dar tratos à questão de arborização de rua, de recuperação. Então, eu gostaria que os senhores conselheiros trouxessem à baila esse tema, porque os R$80 mil já foi separado. E a ficha não foi aberta, isso foi apresentado em maio, e a gente não tem mais nenhum tipo de deliberação acerca disso. Então, esses dois temas eu acho muito importante e tem tudo a ver com o que eles estão falando, porque eles somam esforços ou não. Depende do grau de organização e dos projetos que se estabelecem como prioritários, né? O texto do projeto já está pronto, Tereza? Obrigada. Vamos falar. Pessoal, só lembrando, Maria Tereza, já que eu falei no ano passado, em dezembro a gente falou sobre isso. Quem estava aqui, a gente falou que agora, no virado do ano, a gente ia retomar. Sim. Vamos lá, exóticas. Exóticas a gente fez uma reunião aqui, depois criou o GT. Só que a reunião aqui, como a gente, acho que foi o Vitória que citou agora, cria-se tanta história que não foi para frente. A gente pegou Valinhos, estamos falando de Valinhos, elogiamos, falando de Valinhos, já tem uma lei, a nossa lei não é diferente de Valinhos, é até um pouco mais completa. Só que para Vinhedo não valeu, não servia. Porque queriam, na reunião que estava aqui presente, que a gente, não, mas as leucenas não é só tirar, tem que criar uma área de contenção, como vai transportar. Então, tirou tanto período na discussão desse decreto, que o decreto não sai. O que é o condema. Então, a gente precisa que o condema trabalhe direito. Exatamente. Seja executor. Seja executor. Resolutivo. Que eu resolutivo, fica pensando no mundo ideal, no mundo de fantasia, no mágico de Oz, não vai ser nada. Resolutivo, tá? nós precisamos. Então, a nossa legislação que a gente trouxe aqui tinha a leucena e todas as outras espécies de valinhos. Mas para valinhos serve, para vinhedo não. Então, a gente tem que começar a pensar no que acontece no passado e ver, de ser efetivo nas coisas.
Leucena, é simples, pessoal. Combater. A gente fez muito isso na represa 1, hoje tem quase nada. Final do ano eu passei com a minha filha passeando ali, eu vi, cheguei em janeiro, já falei com o Carlos, dá uma conversada com o Piva, vamos lá, faz um manejo rápido disso. É combate. Se a gente for esperar os estudiosos que estão discutindo, nunca vai sair, desculpa. Nunca. Manda pra gente esse projeto. A gente trazer as legislações. Esse projeto de mas varinha. desde que o conselho seja efetivo. Exatamente. Eu não posso vir aqui pro conselho e ficar falando, mas o fulano de tal tem uma ideia das leucenas. Agora é partir pra cá. É ser efetivo. A gente tem que mudar o conceito de quer. Porque é muito fácil a gente ser cobrado, tem que acontecer, mas quando a gente traz, as coisas criam uma dimensão que quem é conselheiro, quem estava presente na reunião sabe do que eu estou falando. Tá? Cria uma bola de neve. E não se decide nada. Não decide nada. Então, vamos trazer aqui. Traz pra cá, manda pra gente. Eu vou ver se eu trago na próxima reunião, eu trago e mando com antecedência para você. Manda por e-mail pra gente. Aí outra, e se aprovar e vier alguém do Ministério Público, vão os conselheiros lá no Ministério Público conversar. Porque não adianta que só uma pessoa contra e o resto fica só ouvindo e quietinho. Como a gente fez o desenho, eu espero, pessoal, toca. Espero que o conselho seja efetivo. Tá? Porque discute muito e não sai nada. Porque tem muita gente querendo só discutir e não querer ser efetivo. Então a gente precisa simplificar as coisas e ser efetivo, pessoal. Passou anos sem apresentar várias coisas. Por quê? Vitória, desde 13 a gente lidar aqui na Vitória. Vai lá no Ministério Público, deve ter um monte de coisa contra o conselho. Ele precisa, cada momento do conselho ele tem uma fragilidade, é normal. No passado, hoje, graças a Deus, o conselho briga-se pessoas para entrar. Vitória, antes a gente tinha que mendigar dinheiro, pelo amor de Deus, está pronto. A minuta já foi, os conselheiros anteriores já tinham recebido. Eu vou mandar de novo para a gente discutir isso. E o que eu peço, conselheiros? Efetividade. Pelo amor de Deus. Lá na Tailândia está tendo estudo. Cara, a gente vai ter acesso aqui. Na Tailândia. Está tendo estudo na Tailândia. Está tendo estudo aqui no São Joaquim. O São Joaquim já está fazendo. O São Joaquim está fazendo. O Santa Fé também, não está dando. Não é só o São Joaquim que fez. O Marambá já está discutindo a mesa. O Paulo também ajudou. O Paulo estava junto. Está mais de 10 anos combatendo as leucemias. Ele viu, ele falou, não, a represa inteira ali, a represa 1, lateral direita, era leucemia, tem uma ou outra que está brotando, a gente está tentando. Leucemia, hoje, a gente tem trabalho de formiguinha. É o seguinte, o que precisa para ser feito? É votação? Vamos sim. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente traz, vamos discutir. Mas o que eu estou falando, pessoal, eu vou mandar as perguntas para vocês, mas eu peço. Pessoal, vamos ver aí, vamos no debate aí. Sim, eu peço efetividade. Se vocês vierem, tiverem proposta, vamos discutir aqui. Não vamos ficar pensando em muito ideal, perfeição, porque a gente precisa ser efetivo. É que nem eu trabalho na CPFL. Eu sempre fui um crítico da CPFL, desde que eu trabalho aqui. Vai disparar o alarme. Ele ativou. Que alarme? O horário. Eu não roubei nada. Sai correndo. Então a ideia é ser efetivo, entendeu? Mas é ser efetivo, trazer os benchmarks, traz os exemplos. Não, mas, presidente, só lembrando algumas coisas importantes, estava ouvindo aqui o Gabriel também, uma coisa importante é a separação, quem é conselheiro, quem não é conselheiro, as participações, o tempo exato de debate, para que a gente não fique discorrendo. Lembrando
lembrando novamente a bagaça do regimento, o trabalho que dá para fazer aquilo lá. Conselheiro é para olhar, analisar, aprovar e aguentar no osso aquilo que ele aprovou. E não deixar coisas que vêm não sei da onde, Câmara Técnica, como se dinheiro tivesse dinheiro, como se a gente estivesse esbanjando, como se a gente pudesse. Então, coloca para o pessoal dizer assim, ó, quer ter? Mete no IPTU para ver se o cidadão vai pagar aquilo que tem que pagar. Então vamos fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível e respeitar a votação dos conselheiros. Porque ninguém é banana de chegar aqui, toda vez que a gente chega, vai fazer alguma coisa, a gente aprova, depois corre no Ministério Público, vem contra. Então a gente aprova, se for no Ministério Público, que vão os conselheiros ao Ministério Público e se expliquem, porque estou cansado disso. A gente fala A, as pessoas concordam, chega lá, não é nada daquilo. Então, democracia, pelo menos que a gente acha, a maioria votou, gente, pelo amor de Deus. Agora a gente regride, aquilo vai. Chega uma hora que cansa as pessoas que estão aqui, cansa as pessoas que querem participar, e não tem muito lucro, não. É isso que eu estou falando, é importante ser efetivo. Ser efetivo, gente. Vamos parar com isso. Agora não dá mais para ficar parado. Correto? Precisa ser. Então, como eu estava falando, CPFL eu sempre fui crítico, mas eu estou vendo que agora eles têm um projeto decente. A Maria Tereza, não lembro quem citou a questão de exedar. Na verdade, lá no passado, eles colocavam espirradeira, que é um arbusto, porque não dava dor de cabeça para eles. Quem é mais antigo, né? Pensava que conhece deles. Tá? Então, eles estão defendendo o lado dele. Por isso que nesse projeto é interessante, quem vai escolher as espécies são o município. Então você tem essa liberdade. Se você pega no centro de Vinhedo, você tem os residentes, você tem um projeto da CPFL, Pegar a foto do que assim como a falsa multa também, que é um problema, só que hoje a gente sente que eles têm uma boa vontade e um projeto diferente. Desde que eu trabalho em desde 13, fiquei uns anos fora e voltei, a CPFL fazia esmo, as podas, e nem comunicava a gente. Hoje eles só fazem isso quando é emergência. As podas de manutenção, eles mandam uma relação, Excel pra gente, tudo bonitinho, para a gente conferir, ver se a vaga precisa podar, cortar ou não. Então, eles já estão com uma visão legal. Por isso que a gente tem interesse no projeto. E eu falo, é um trabalho de formiga. Não vai ser 60 anos de harmonização inadequada, porque a gente vai evoluir em um ano. Claro. Mas o importante é começar. Por gentileza, se você já tem essa dúvida, manda para a gente e Isso. Eu vou mandar para vocês. Pessoal, terminando aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Vamos E pregar. aí? Fala aí. Não é isso nada. Vamos arrancar no dente. Estou cansado. Estou cansado. Muito blá blá blá. Trazendo isso aqui na ponta. Mesmo uma queixa, vai lá. Participa. É melhor. Paola, olha esse celular. Ih, vai sair eu falando. Vou pousar aqui.